Caracas. Imagine um homem que chorou porque conquistar 3 milhões e meio de quilômetros quadrados não era o suficiente para ele. O lendário Alexandre o Grande, nascido em 356 a.C. em Pela, então a capital do reino da Macedônia, só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançava o seu exército em batalha sem medo da derrota. De acordo com Plutarco, um grande historiador da época, suas habilidades e técnicas ousadas em batalha o tornaram conhecido antes mesmo de sua escalada monumental. Com o passar dos anos, Alexandre acumulou uma série de vitórias durante 10 anos consecutivos. No entanto, seus homens estavam extremamente cansados e queriam voltar para casa para desfrutar dos espólios que haviam conquistado. Mas seu rei não se importava com riqueza, nem mesmo ele se importava em governar, apenas em conquistar. Estava tudo indo bem para ele até que ele encontrou um grande obstáculo na Índia. Alexandre perdeu muitos homens enquanto lutava contra Poros, em uma das batalhas mais sangrentas e desafiadoras para ele. Dizem que ele mesmo chegou a ser ferido enquanto seu cavalo não teve a mesma sorte e acabou morrendo na batalha. Apesar de tudo, ele continuou a pressionar os seus homens, mas do outro lado do rio Idapes havia outro vasto exército indiano descansado e só aguardando novas ordens. Enquanto seus homens ainda estavam cansados e desmotivados, eles imploraram a Alexandre para encerrar o dia ou até mesmo encerrar aquela campanha e voltar para casa. E pela primeira vez, o senhor, que não ouvia ninguém, foi forçado a obedecer. Esse foi o começo do fim para Alexandre. Conhecido por seu hábito de tomar uma zinha além da conta, Alexandre foi possivelmente o alcoólatra mais poderoso de todos os tempos. Mas se sua morte está relacionada a isso, não se sabe. A teoria mais aceita à época teria sido o envenenamento. No entanto, hoje acredita-se que foi uma doença. Seus generais oportunistas rapidamente se reuniram para ver o seu rei moribundo e perguntaram a quem o seu vasto império pertenceria após a sua morte. Alexandre teria respondido o seguinte: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre os seus generais que durou quase 50 anos. O Império Macedônio foi fragmentado em pedaços antes mesmo de se tornar alguma coisa. Mas de qualquer forma, nunca foi sobre a Macedônia. Em primeiro lugar, para Alexandre, vinha Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos seus sacerdotes. Historiadores gregos escrevem que o corpo de Alexandre não se decompôs por mais de 6 dias após a sua morte, o que comprovava que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, eles não perceberam que ele não estava morto. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofreu de uma espécie de paralisia neurológica que o colocou em estado de coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido todas as conspirações de seus homens antes de ser enterrado vivo. A seguir temos um fã declarado de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos para conquistar, dizia-se que Júlio César se debulhava em lágrimas enquanto lia sobre os feitos de Alexandre. Certa vez ele disse aos seus homens: quando ele tinha a minha idade, ele já havia conquistado Dário, mas até agora nada foi realizado por mim. Como o seu ídolo Alexandre, ele acabou se tornando exatamente como ele, extremamente obcecado por conquistas e só pensava no seu próprio legado. Uma vez que ele ganhou poder significativo como general e estadista romano, ele minou o sistema republicano de Roma e se declarou dictator perpétuo, ou ditador perpétuo. E ele não era nada tímido quanto a isso, pois dizia-se que ele espalhava pelos 4 ventos que, se você deve quebrar a lei, faça-o para tomar o poder. Em todos os outros casos, obedeça. Os senadores em Roma também temiam que César quisesse reestabelecer uma monarquia, o que corroeria completamente a sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César em uma reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 27 vezes para demonstrar o quanto todos o amavam. A última coisa que César viu foi o seu próprio filho adotivo e aliado de confiança, Marco Brutus, em meio à conspiração.
E essa história é brilhantemente contada na série chamada Roma, da HBO, que agora é Max. Enfim, mas isso aí nos leva à era medieval. Embora essa época fosse famosa pelas cruzadas, eles foram ofuscados por Gengis Khan, que emergiu como a besta do Oriente. Ele conseguiu conquistar 2 vezes mais terras do que Alexandre e até hoje é considerado o maior império de todos os tempos, quando se trata de extensão territorial. E ele estava determinado a trazer o mundo todo sob só uma espada. Mas ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como um deus ou como um tipo de profeta. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente dizendo que sua maior felicidade era dividir os seus inimigos, colocá-los de joelho e ver o sofrimento dos seus entes queridos. Olha só. Existem vários relatos de sua morte. Rached Uddin escreve que Gengis foi vítima de peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante veneziano, também tem sua vida retratada nas telinhas em uma série incrível da Netflix, pena que só tem 2 temporadas. Ele escreve que Gengis foi alvejado enquanto cavalgava e sucumbiu aos ferimentos dias depois. Outro relato diz que ele foi brutalmente castrado por uma princesa do Império Tangut Ocidental, que ele havia mantido à força como concubina. A causa de sua morte não é tão bem documentada quanto a dos outros conquistadores, justamente porque ela foi mantida em segredo. Antes de morrer, Gengis instruiu a sua família e seguidores próximos a manter a sua morte em segredo, pois ela ocorreu em um momento extremamente delicado. Os mongóis estavam em uma fase vital de sua longa conquista de 20 anos sobre o Império Tangut Ocidental. Essa conquista era mais importante para o moribundo Gengis Khan do que o seu próprio funeral grandioso. Até mesmo seu cadáver espalhou morte. Os seguidores de Khan massacraram todos na rota onde seu cortejo fúnebre passou, para que o segredo fosse mantido. Avançando uns 5 séculos, talvez o maior conquistador que existiu foi Napoleão Bonaparte, pelo menos em termos de estratégia. A transição de espadas e lanças para a artilharia já era uma realidade, e Napoleão era um gênio inquestionável nessa arte de guerra. Embora ele tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, pode-se ver que suas ambições o levaram muito além disso. Sua personalidade provavelmente era ainda mais única do que as dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único Messias para o seu povo, Alexandre pensava ser um deus, Gengis era um tirano supremo, mas Napoleão se via como um artista da guerra. Dizem que uma vez ele afirmou: "Eu amo o poder, mas eu amo o poder como uma arte." Para ele, o campo de batalha era uma pintura e ele era o artista principal. Seu poder de concentração era enorme, assim como a sua memória para pequenos detalhes e acontecimentos. Uma vez, em uma campanha por volta de 1805, um de seus subordinados não conseguia localizar a sua divisão. Enquanto seus ajudantes procuravam em mapas e papéis, Napoleão imediatamente interviu e informou ao oficial a localização atual de sua unidade, onde ela estaria daqui 3 noites, o status e o resumo das forças da unidade, bem como o histórico militar de seus futuros subordinados. Tudo isso vindo de um líder de um total de mais de 200 mil homens, com todas as unidades em movimento. Tudo estava gravado em sua cabeça. Ele empilhou vitórias por toda a Europa e na região do Mediterrâneo, com suas forças movendo-se tão rapidamente quanto o vento. Porém, esses deslocamentos chamavam certa atenção. Conforme o tempo foi passando, Napoleão apostava cada vez mais alto. O número de mortes sempre aumentava e as batalhas tornavam-se ainda mais sangrentas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e foi capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, pois os britânicos não queriam que ele morresse como um mártir. Em vez disso, eles o colocaram em uma prisão domiciliar com alguns de seus seguidores. Ele viveu o resto da vida em constante negação de suas próprias circunstâncias. Quando ele realizava festas, os homens eram obrigados a usar uniforme militar e as mulheres apareciam com os vestidos de noite e joias espetaculosas. Ele queria se sentir como se ainda estivesse no comando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821. Segundo relatos, suas últimas palavras foram França, Exército e Josefina. Ele basicamente expressou tudo o que lhe era estimado: seu país, sua carreira militar e sua esposa. Esse foi o fim dos 4 grandes conquistadores de nossa história recente mais ou menos, né?
Um teve um mal súbito e muito provavelmente foi enterrado vivo, o outro foi morto por traição de seus próprios homens, o diabo montado acabou morrendo sobre o cavalo, enquanto o artista morreu no cativeiro. Embora os 4 conquistadores tenham deixado nosso mundo em circunstâncias totalmente diferentes, todos tinham uma coisa em comum: morreram desejando mais. Isso vocês podem ter certeza.